Aí, no contrário dela, nós temos as microparticuladas, que são partículas muito pequenas, cerca de 0,04 micrômetros, tá? Ela tem um polimento maravilhoso, tem uma estética maravilhosa, muito utilizada para dentes anteriores, porém as propriedades deixam a desejar. Tem uma maior absorção de água, maior coeficiente de expansão térmica, menor modo de velocidade, menor resistência à tração, menor resistência mecânica no todo, tá? Então essa resina era muito utilizada como última camada de restauração anterior, ou seja, em locais onde eu não tenho nenhum esforço mecânico. E aí temos as híbridas, né, que tem uma subdivisão dentro dela, que é a microhíbrida ou submicrométrica, as pequenas partículas e as de média partícula. Basicamente as que tem no mercado são microhíbridas. Agora nós temos as nanohíbridas, né, que são as microhíbridas adicionadas de partículas nanométricas, né, e aí você consegue ter uma boa propriedade mecânica e tendo uma estética satisfatória. A estética é igual a microparticulada? Não, não é igual a microparticulada, é pior do que a microparticulada, mas dá para ser utilizado, tá? Então ela acabou sendo utilizada como uma resina universal. Eu posso utilizar em dentes anteriores, dentes posteriores, por causa dessa possibilidade dela de ter uma estética mais ou menos, uma estética boa, né? E de uma resistência bem interessante, tá? Observem as partículas, a diferença, uma partícula grande, uma partícula pequena, ela é híbrida, ela tem partícula grande e partícula pequena, tá? E então surgiu nesse interim as nanoparticuladas. O que são nanopartículas? É uma relação mais ou menos do planeta Terra com uma bola de futebol. Uma bola de futebol no planeta Terra equivale a 1 nanômetro. É muito pequeno, né? Só que elas são tão pequenas que elas acabam se aglomerando em nanoaglomerados. E aí, como ela é tão pequena, eu consigo botar mais carga nela, tá? Eu consigo aumentar a porcentagem de carga e aí ela tem propriedades mecânicas bem similares às híbridas e uma lisura superficial superior às microparticuladas. Então olha que legal, tem uma resistência e tem agora uma estética fantástica junto. Vamos classificar também quanto ao escoamento. Nós temos resinas de alto escoamento, médio escoamento e baixo escoamento. A de alto escoamento é conhecida como resina tipo flow, tá? São resinas bem fluidas e elas são utilizadas para bases cavitárias, porque às vezes o fundo da cavidade está muito irregular, então ela regulariza. Nós podemos utilizar como selante de fossas e fissuras, barreira gengival, cimentação de facetas e coroas, na verdade qualquer cimento resinoso, tá? Já de médio escoamento são aquelas resinas que a gente utiliza para restauração, tá? Microparticulada, híbrida, nanohíbrida, tá? Aí fazendo uma restauração. As fotos do professor Mazioli, um livro que serve de bastante orientação para a gente também. E temos as de baixo escoamento, que são resinas que foram utilizadas mais no início, há um tempo atrás, né? E que são resinas condensáveis ou compactadas, são resinas mais rígidas, mais duras, tá? Hoje está caindo em desuso, tá? Mas já foi bastante utilizada. Características importantes dos compostos que a gente tem que conversar: grau de conversão polimérica, tá? E contração de polimerização. Vamos falar delas, tá? Percebam aqui o que é um monômeros. Isso aqui são monômeros. Quando a gente fotoativa, eu vou formar o que? Um polímero, tá? Então, o que é o grau de conversão polimérica? É a quantidade de monômeros que se tornam polímeros. Entenderam? Então, o que acontece? Quando nós temos uma resina, o grau de conversão polimérica nunca é 100%. Tá? Ela vai chegar ali aos 80%, 85%,
70, se bem polimerizado, fotoativado. Tá? Se passar bem por um processo de fotoativação. Tá? E na boca é um lugar de difícil acesso, às vezes você não consegue botar o fotoativador exatamente em cima da restauração, então dificulta. Então, o que acontece? Quanto maior a conversão polimérica, menos monômeros livres eu tenho, tá? Então, nem todo monômero se torna polímero. E esse monômero que sobra, ele não é biocompatível, ele é tóxico, tá? Ele é tóxico. Então, ele não sendo biocompatível, pode dar problema, tá? Então, vamos lá. Quanto maior conversão polimérica, mais biocompatível, porque eu tenho menos monômeros livres e melhor propriedade mecânica. Beleza? E contração de polimerização. Gente, contração de polimerização é um problema. É um problema grande para quem faz restauração em resina. Porque observe o espaço que essas pecinhas ocupam, olha, e elas têm que se ligar. Quando elas se ligam, olha o espaço que elas ocupam. É um espaço menor. Então, houve uma contração. Quando eu restauro, por exemplo, uma cavidade dessa, com um incremento só, o que acontece? Olha, esse roxo é a minha resina. Estava vazio, vou restaurar com minha resina, vou botar a luz. Olha o que acontece. Se eu tiver uma adesão fraca, ele solta, eu crio um gap. E esse gap pode gerar o quê? Sensibilidade? Pode. Pode gerar mais o quê? Infiltração? Pode. Cárie secundária? Pode. Beleza, então olha lá. Microinfiltração, pigmentação, cárie secundária, sensibilidade pós-operatória. Mas e se essa adesão for boa e não conseguir deixar esse gap? Pode causar deflexão de cúspide, fratura dentária, e aí você vai ter que trocar a restauração. Tá? Então, esses aí são alguns problemas da contração de polimerização. Tá? Gente, contração de polimerização, é bom vocês saberem diferenciar isso. Contração de polimerização é a contração da resina. A resina vai contrair. Tensão de polimerização é a força que essa resina vai fazer nas paredes quando ela contrair. Tá? Ela está presa nas paredes. Quando eu contrair, ela vai puxar. Como minimizar a tensão de contração de polimerização? Gente, tem algumas formas, tá? Então, a forma que a gente mais utiliza é a técnica incremental, tá? Mas também temos como diminuir o fator C e utilizar resinas de baixa contração, tá? Então, olha lá, um incremento único. Quando eu fotoativar, o que vai acontecer? Olha lá, contrair. Então, imagina eu fazendo isso na cavidade. Ele vai puxar a parede. Então, técnica incremental. Eu vou colocar pouquinho em pouquinho. Eu botei um pouquinho, ela contrai. Botei a outra, ela vai contrair também. Botei a outra, ela vai contrair também. Mas, percebam, eu ainda não cheguei do outro lado. Então, eu vou fazendo um pouquinho até chegar do outro lado. Quando chegar do outro lado, essa força, essa contração volumétrica, essa força exercida vai ser bem menor. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Utilizar incrementos de, no máximo, 2 milímetros e não unir paredes opostas. Tá? Aí tem outra forma de a gente reduzir os problemas da contração de polimerização, que é diminuir o fator C. Gente, o que é o fator C? O fator C é o fator de configuração cavitária. Observem essa cavidade aqui. Nós temos quantas paredes aqui? A vestibular, a mesial, a lingual, a distal e a pulpar. E a oclusal? A oclusal eu tirei, né? A oclusal eu tirei, vocês não estão vendo aqui. Se eu botar uma resina cobrindo isso aqui tudo, quantas paredes unidas eu vou ter? Eu vou ter uma vestibular, eu vou ter uma lingual, uma mesial, uma distal e uma pulpar. Logo eu vou ter 5, correto? Então eu vou ter 5 paredes unidas. E vou ter alguma livre? Vou ter a oclusal aqui, tá? Eu vou ter a oclusal aqui, olha, que eu não utilizei, que está aberto. Beleza. E aí nasce, através dessa relação aqui,
tá, dessa fração, o que é o fator C? O fator C é a quantidade de paredes aderidas dividido pela quantidade de paredes livres. Nesse caso aí, eu teria 5 aderidas e uma livre. 5 dividido por 6 dá 5. Opa, 5 dividido por 1 dá 5. Beleza? Então, o fator C, nesse caso, seria 5. É um fator C extremamente alto. Tá? E aí, o que eu faço para melhorar? Voltando aqui, o que eu faço para melhorar? Bom, se eu, de repente, só botar a minha resina da parede pulpar até a parede vestibular. Opa, peraí. Eu vou então ter 2 aderidas, pulpar e vestibular, e as outras paredes vão estar livres. Quais seriam as outras? Mesial, distal, lingual, oclusal. Então eu teria 4 paredes livres para 2 aderidas. Porra, 4 dividido por 2 dá 0,5. Opa! Porra, de 5 para 0,5 eu reduzi bastante, né? Meu fator C reduziu. Então vamos lá, mais um teste. Então tá bom, eu tô com mais pressa. Eu não posso unir 2 de uma vez só, vou unir 3. Então eu vou unir a pulpar, a vestibular e a distal. Beleza, então passo a ter 3 aderidas e 3 livres. 3 dividido por 3, vou ter 1. 1 é menor do que 5? É. Então quer dizer que o fator C dessa minha restauração, que eu vou unir 3 paredes, é melhor do que quando eu uno todas. É isso aí, tá? Vamos seguir. Gente, então vamos aqui para o protocolo, tá? Protocolo, profilaxia, tá? De qualquer restauração. Protocolo de qualquer restauração, você vai fazer a primeira profilaxia, exame clínico, radiografia, anestesia, escolha de cor, isolamento absoluto, acesso à cavidade, remoção de tecido cariado, condicionamento ácido, lavagem. Gente, passo a passo da técnica vai ser outra aula, mas só para adiantar um pouquinho a visualização de vocês. Lavar, secar, de acordo com aquela última aula que eu passei para vocês. Cuidado para não ressecar a dentina. Vamos seguindo. Aplicação do adesivo, fotoativação. Olha só. Percebam aqui uma coisa, ó. Aqui tem um incremento, ó. Aqui tem um incremento. Polimerizou. Esse incremento pegou a parede vestibular, pulpar e distal, tá? Fotoativou. Então, fator C foi 1, tá? Que eu tenho 3 paredes livres e 3 paredes aderidas. Vamos ver aqui. Coloquei mais aqui, ó. Outro incremento, pegando a parede pulpar, lingual e distal. Peguei mais 3. Qual o fator C? 1. Então, fotoativei e olha lá, vou fazendo, gente, olha lá. 1 incremento, 2 incrementos, 3 incrementos. Um incremento encostado no outro. Eu posso encostar a resina no outro? Pode, eu só não posso unir paredes opostas de uma vez só, tá? Então, gente, essa aula é muito importante porque a partir de agora a gente vai falar da técnica restauradora, tá? Então, para uns vai ser uma revisão de resina, para outros é a primeira aula de resina, tá? Então, a resina tem essas questões importantes, tá? Ela contrai, ela tem seu fator de conversão polimérica, tudo isso é importante. A técnica de confecção de uma resina é sensível, então sem você saber de materiais dentários, fica complicado você ter um bom resultado, beleza? Beijão grande, até a próxima.